falando com você hoje aqui, refletindo com você sobre a questão do divórcio corporativo. Aquele momento onde nós saímos de uma empresa onde trabalhamos por anos e que até já assumimos na nossa personalidade, no nosso nome, a marca daquela empresa como uma marca nossa, né? E aí, o que a gente faz quando acontece o descolamento? O divórcio. O divórcio. Né? Quando acontece. Quais são os riscos desse momento da separação? Quando o profissional ele sai da empresa e agora ele tem que assumir a sua própria identidade. Olha só, vamos imaginar, qualquer separação, ela já causa um impacto na nossa vida. Causa uma dor, uma perda muito grande. E se tratando de organização, nós passamos a maior parte da nossa vida dentro do trabalho. Não é verdade? Sem dúvida. Ficamos 8, quando se fica 8. Hoje ninguém fica mais 8, 10, 12. Ali a gente cria os nossos vínculos. E quando a gente fala dessa separação, nós não estamos falando só de uma separação corporativa. Estamos nos separando emocionalmente também. Ali estão nossos amigos, as nossas relações. Então já surge um problema social. Social. Exatamente. Porque eu não só estou me desvinculando da organização, como eu estou me afastando daquilo que fez parte da minha vida social. Porque eu vou no churrasco na sua casa, nós vamos no final de semana para o cinema. Eu crio um vínculo com meus parceiros, meus colegas de trabalho. E é muito comum, eu já converso, a gente da área de RH, a gente conversa bastante com as pessoas. Eu conheço e conheci profissionais que se mantêm mais tempo numa organização, não por ela, não pelo dono, pelo chefe, pelo líder, mas pela relação com seus colegas de trabalho, né? Porque eles constroem um vínculo tão grande entre eles que às vezes a pessoa ela não quer mais estar ali, não dá mais para ela quer dar um passo diferente, um passo novo, mas ela permanece mais tempo ali por conta daquela amizade, daquele vínculo. E os colegas realmente ficam, fica mais um pouquinho, poxa, a gente precisa tanto de você aqui, não nos abandone, né? Então, isso realmente, essas relações são muito importantes. E quando há o divórcio, é uma ruptura muito grande, um esvaziamento daquela pessoa. As pessoas comentam, né? Um buraco se abriu na minha frente e o que eu faço? Eu me jogo no buraco, eu pulo desse buraco. E a questão maior é isso mesmo, porque aí você traz uma questão social. A questão é, o que eu vou dizer em casa? Os sentimentos. Culpa, será que se eu fui desligado, né? Tratando a questão do desligamento. Eu fui demitido da organização. Será que foi culpa minha? O que eu fiz de errado? Aí vem a culpa, vem a questão, o que eu vou dizer em casa? Às vezes um sentimento de fracasso, dor, incompetência, autoestima diminui. E os filhos? E os filhos? O que eu vou dizer para o meu filho? Como é que eu vou reagir dessa forma? Então, tem uma série de fatores que esse divórcio causa na nossa questão física, emocional, financeira, né? Se foi desligado. E aí você trouxe aquela questão, mas e se eu aposentei? E se eu tenho essa relação, que eu fico por conta de amigos, por conta que eu já considero a empresa como minha, eu sou sócia emocional dela. Eu sou sócia emocional dela. Você já construiu uma vida toda ali dentro. E agora eu vou embora, eu vou fazer o que em casa, gente? Então, e quando a pessoa pede demissão, é ela que decide sair da empresa. Será que todo esse sentimento, ele também vai acontecer? Ele vai existir? Será que a pessoa se livra com facilidade, ou descola, ou descarta com facilidade essa marca, esse nome institucional? Eu acredito que não, porque isso acho demora. Eu acredito que a pessoa ela passa por um momento de descolamento, de luto, mesmo a decisão sendo... Numa separação, a gente sabe disso. Mesmo você tomando a decisão da separação, de você analisando, você passa pelo sofrimento, você passa por esse luto. E é importante, porque você não está mudando só os padrões, você está mudando questões emocionais da sua vida. Sérias, você está construindo uma nova identidade. Né? Você precisa construir um novo modelo para a sua vida. Quando você se aposenta,
mesmo você já planejando, poxa, agora eu vou poder cuidar mais de mim, vou poder fazer um curso que eu sempre sonhei e não fiz, chega uma hora que dá aquele baque. E quando você pede para sair da empresa, você tem certeza, tem inúmeros casos que se arrependem. Pedem para voltar, tentam voltar. Verdade. Né? E algumas organizações não aceitam esse retorno. E passa por esse período de confusão, de reconstrução. Mas eu acho que é importante você entender que esse processo de mudança, ele é um crescimento, né? Você está abrindo espaço para algo novo na sua vida. Você está largando aquela normalidade antiga, que ela não volta mais, e está construindo algo novo para você, um novo padrão de normalidade para a sua vida. Os chineses, né, eles têm assim, eles têm o mesmo símbolo para a questão de crise e oportunidade, Sim, né? Exatamente. E é algo um pouco disso que a gente está falando Com aqui, certeza. porque esse momento do divórcio corporativo, muitas vezes quando ele vem com a decisão de desligamento por parte da organização, ele pode significar para aquele profissional um momento de crise. Mas ele deve olhar isso também como uma oportunidade. Né? Uma oportunidade de um novo momento, uma nova carreira, uma nova situação. E se ele se preocupou com isso, se preocupou em ser o fulano SA ao longo do tempo que ele teve nessa empresa, ele terá mais estrutura. Com certeza, não tenha dúvida disso. Com certeza. De enfrentar o momento seguinte. Se ele, na verdade, esqueceu de ser um SA e ele assumiu, talvez ele tenha muito mais dificuldade, de viver efetivamente esse momento, né? De viver efetivamente esse momento. Vocês acham que esse tipo de situação é mais difícil para o homem ou para a mulher, ou não faz diferença? Ou ainda, isso vem mudando nos últimos tempos, com a mulher se posicionando de uma forma diferente no mercado de trabalho? Interessante, né? Todo mundo deve, quer dizer, todo mundo, mas a grande maioria deve pensar assim, não, isso é mais difícil para a mulher. Não é mais para o homem. Eu sou coach, né? E o que acontece? A grande maioria dos executivos que me procuram para fazer coach é porque eles estão nessa fase de divórcio. Ou estão insatisfeitos onde estão, ou estão querendo, ou estão divorciados e procurando uma nova colocação. E para eles aceitarem essa questão de não ser o provedor, talvez até momentaneamente, da família, ainda é muito difícil. A mulher, ela se estrutura um pouco. Para ela, a questão maior que eu vejo é a questão emocional. É a questão da ligação com os amigos, de perder aquele vínculo. E se ela gostava do que ela fazia, aí sente mais ainda. Mas ela acaba se ocupando de outras coisas. Eu acho que a mulher, ela se reestrutura melhor. Isso, ela se reestrutura melhor. Eu acho que a gente tem a questão da resiliência um pouco melhor, né? A gente entende que aprende, não generalizando, mas de uma forma assim mais frequente no mercado, a gente entende que a dificuldade é um momento de você melhorar, de você aproveitar, né? Que quantas pessoas passam por dificuldade e que conseguem aprender com a dificuldade, aprender nos momentos difíceis, nos momentos de perda. Eu acredito que a mulher tem um pouco mais de facilidade com isso. O homem sente mais até pela questão do ego mesmo, né? Não que a mulher não tenha, tem altas executivas que ficam extremamente sensíveis a isso, na mesma proporção que o homem. Mas se a gente for colocar numa pesquisa, o homem sente um pouco mais. Que dicas que a gente pode dar para esse profissional que ele está vivendo aí a questão do divórcio corporativo, né? Ou para que as pessoas possam já se preparar para isso, no sentido de cuidados que precisa tomar, né? Vocês já falaram aqui, a autoestima é um ponto que ele é violentamente afetado, né? No momento que você sai, às vezes, se você está trabalhando numa empresa maior, que tem uma infraestrutura, mesmo quando você sai por uma decisão pessoal, para montar um negócio próprio, mas agora, que mudanças, né, que ele vai enfrentar, como se adaptar a esse novo momento? A primeira dica que a gente acredita é aquela que você colocou muito bem, você, SA. Então, eu preciso já entrar na organização e não me acomodar.
Porque a tendência do ser humano é entrar numa zona de conforto, né? Tô bem aqui, tô acomodado, tô legal, tô satisfeito e esqueço que o mundo continua Girando, crescendo, circulando, mudando, evoluindo e com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é se manter atualizado. Acredito, Celeste, que essa seja a primeira dica. Aprender a investir. Se manter atualizado. Invista em si mesmo, né? Na sua capacidade Isso. de melhoria e na sua... Acreditar que você é capaz de aprender com as suas dificuldades e seguir adiante. Eu acredito que essa seja a primeira... Se você está atualizado, se você se mantém atualizado, a tendência da sua autoestima não é cair tanto. É claro que vai abalar, óbvio que vai, isso a gente não tem dúvida. Mas ele vai voltar rapidamente ao equilíbrio, a primeira coisa. A segunda coisa, a Renata já tinha até comentado aqui, a questão do network. Não vamos perder. Estou empregado, estou muito bem, estou legal. Sumir mas, do mercado, né? Não vamos perder o contato com o mundo. É muito importante isso, né? É verdade. Network, participe de feiras ligados à sua profissão. Participe de congressos, se for possíveis, né? Às vezes é um pouco mais caro, mas aqueles que são um pouco mais em conta ou até grátis, participe, vá lá, sempre conheça, tem oportunidade. sempre tem. Faça sempre isso, se mantenha, veja como é que está o seu mercado, o mercado da sua profissão. Como é que ele está hoje? Ele está crescendo, parou, ele está instável? A questão é a manutenção disso sempre. Se antecipar as questões também, Se antecipar. Né? Você está... Quando você lê muito, você busca informação, e hoje a gente, com a questão da internet, você tem essa possibilidade de se informar muito custo mais fácil. Baixo, né? A possibilidade de ter acesso à tecnologia. Em algumas situações, a gente sabe que o nosso Brasil é muito grande, que ainda tem muitos locais que não têm acesso à internet, mas as pessoas podem e devem tentar se manter atualizada para saber que direção tomar frente a uma adversidade. Se eu estou preparado, é muito mais fácil eu me movimentar rápido e não ficar tão chocado e tão paralisado. E agora, o que eu vou fazer, né? Mas se eu estou preparado, a coisa fica mais fácil. Aí, esse eu acho que seja assim. E a terceira coisa que eu vejo, que acredito que seja muito importante, é que não caia na cilada. A cilada é o seguinte: fui demitido, não estou colocando... Não tem nada ainda aparecendo no momento. Eu vou fazer de conta que eu estou de férias. Essa é a cilada. Você acaba se acomodando e perdendo altas oportunidades. O plano é sair, fui demitido, plano para recolocação. O que eu tenho que fazer? Listar todo mundo que conhece, mandar currículo, ver quem é conhecido, amigo que pode indicar você, se utilizar do network, tocar a vida como se estivesse trabalhando. Acorda no horário, se mantém ali até conseguir uma recolocação. Perfeito. Eu já preciso ir para mais um intervalo e a gente vai para o intervalo e eu volto. A Neide é psicóloga, a Renata também trabalha com toda a parte de recursos humanos, orientação de recursos humanos. E no próximo bloco eu queria trabalhar um pouquinho com vocês, ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre como fazer para a gente resgatar a nossa identidade após o momento do divórcio. Né? Como resgatar essa identidade, como construir uma nova marca, né? Como lidar com as diferenças do novo momento, mesmo pensando até naquele profissional que ele sai, e ele sai porque ele tomou uma decisão própria, né? E agora ele está no mercado e ele precisa se refazer, reconstruir a autoestima, colocar a sua marca, na verdade, deixar para trás um passado e seguir em frente. Como fazer isso? Como se preparar para esse novo momento? Tá legal? Então, vamos lá. Cabeça pra cima.